Bom dia, galera. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, terça-feira, Papo Calcinha está no ar, Verônica. Bom dia, flores do dia. Tá bem florzinha mesmo, e né? hoje todo mundo loiro aqui nessa bancada. Todo mundo maravilhoso, né? Olha que nossa convidada, que tava né? bem sumida, ela veio aqui, né? Participou só da hora do Rush, foi embora e ela já veio aqui. no Papo Calcinha também, uma vez que eu só. resgatei ela lá. Vamos apresentar então? Sim. Gente, eu tenho a honra de apresentar pra vocês uma querida maravilhosa, gente que tá arrasando, abalando Bangu aqui hoje, viu? Chiquérrima. Taína Capelli, doutora Taína Capelli, como vai? Bom dia! Gente, é um prazer estar aqui, né? E eu já vim sim aqui no Papo Calcinha. Mas só uma vez. É, só uma vez, mas a gente fica esperando os convites, né? É verdade. Onde que eu convidei ela, não? Ah, Lá na Queima do Alho, do Clube gente, vocês estão muito danadas, viu? Olha aí. Mas os bons networks acontecem assim, é inesperado. Entre uma cervejinha e outra ali, você conversa, Exatamente. né? E já bate um papo ali, né? Acontecem bons negócios, geralmente, dessas formas, viu, Bia? É verdade. Taína, nós vamos falar sobre o que hoje? Vamos falar sobre endividamento. Gente, eu acabei de falar pra ela aqui em off. Eu falei, nossa, assunto super pertinente pra minha pessoa, endividamento aí, né? Eu acho que pra Porque todos. não é verdade? Todo mundo, né? Porque uma pessoa falar pra mim que não tá devendo nadinha é mentira. É só meu pai e minha mãe. Porque o resto, eu vou te falar, deve mesmo. Se não deve um pouquinho, deve um pocão, não é verdade? E esse endividamento, tem a lei do endividamento, não é verdade? Hoje em dia, Sim. doutora? Temos a lei do superendividamento, né? Que ela é de 2021, é uma lei no meio da pandemia, né? Ela veio aí para dar um suspiro aí pro pessoal que se viu numa situação desesperadora, né? Ficou tudo fechado. E aí foi estipulado a lei que ela trouxe uma modificação dentro do Código de Defesa do Consumidor. E muitas pessoas têm dúvidas ainda como que funciona, o que é, o que eu tenho que fazer. Né? Tem muita dívida para acionar esse processo. Então, hoje a gente está aqui para tirar essas dúvidas aí do pessoal. Nossa, gente, o assunto vai ser super pertinente e super interessante aí para muita gente, até porque a gente está vivendo um momento de muita instabilidade no mercado financeiro, né? Muita. Aqui no país. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, o ano que vem, né? Então, você aí que é empresário, você que é agricultor aí, você que é como eu, não é nada, mas deve de qualquer jeito. Então, ouça aqui a doutora Taína Capelli aqui, gente, para você saber um pouco mais desses endividamentos, quando você vai fechar um contrato, você vai fazer um contrato, o que você deve aí observar? É importante você ter um profissional do seu lado ali na hora de você ler um contrato, de assinar um contrato aí de risco, por exemplo, né? Às vezes muita gente, né? Eu falo que o sonho de todo brasileiro é a casa própria, né? Quando você consegue financiar uma casa, você não se atenta e não lê um contrato, né? Exatamente. De financiamento. E aí, você só quer morar na casa, você só quer ter a casa. Você tem que ler, gente, porque às vezes isso vai te prejudicar muito. Então, por isso que é importante um profissional da área do direito, né? Um profissional contábil para te acompanhar nessas horas, não é mesmo? Ô, Bia, e o interessante é que muitas vezes as pessoas acham que estão entre linhas os detalhes e não estão. Então, às vezes, muitas vezes, descarado ali, né? E a gente que tem um conhecimento já bate o olho e já vê as suas irregularidades contratuais. É verdade. Mas, igual ela falou, quem tem o conhecimento, eu leio isso, eu não vou entender nada desse contrato, não vou saber que tem nada irregular lá. Pra mim, eu vou assinar bonitinho, pensando que tá todo tudo mundo ok, é né? assim, né? Fala, não, mas tá tudo certo, olha aqui. E aí, eu pego um contrato pra analisar, eu já vou assinalando que isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. É verdade. E aí, tem um cálculo que a gente costuma fazer para ver a questão da abusividade de juros, né? E aí é batata. Olha aí, gente. Então, vocês fiquem ligadinhos aí, porque hoje terça tá bombando aqui. Nós estamos falando, a doutora Taína Capelli tá falando aqui sobre endividamento. A gente vai para o intervalo bem rápido, mas a gente já volta aí com esse papo super pertinente aí para 90% da população. Então, fiquem ligados. Volta, galera. Papo Calcinha está no ar. Nós estamos aqui hoje, terça-feira, com a doutora Taína Capelli aqui, falando um pouco sobre endividamento. Primeira pergunta que eu tenho para você, doutora. O que é um endividamento? Qual que é o conceito desse endividamento? O endividamento, Bia, é quando o cidadão, o consumidor, ele
tem várias dívidas e ele passa do mínimo legal, da existência do mínimo legal dele. Então, ele extrapola o salário dele, os rendimentos dele, e ele coloca em risco a existência do mínimo legal, né? Que é a sua alimentação, a sua moradia, o seu vestuário, enfim, seu remédio, muitas vezes. Então, a pessoa, ela está super endividada quando ela coloca em risco o seu mínimo legal de existência. Doutora, mas no caso assim, por exemplo, a gente vê que quando vai fazer um financiamento, tem todas as regras do financiamento para já ver essa questão, né? Se a pessoa consegue ter o recurso para pagar aquele financiamento. Mas essa lei surgiu por conta da pandemia, que todo mundo parou de trabalhar. Como que surgiu essa lei, então? Para resguardar os endividados, né? Qual que é a lei, o nome da lei? Se você puder falar tudo novamente pra gente, por favor. Gente, a lei, ela veio na pandemia, tá? E ela veio para socorrer o pessoal, porque o que aconteceu na pandemia? Tudo fechou, né? E as pessoas começaram a ficar desesperadas. E aí, na época do presidente Bolsonaro, a lei do superendividamento, para quem não sabe, é a lei 14.181 de 2021, tá? E ela veio trazendo algumas ressalvas, alguns detalhes. Aí você me falou agora, mas passa por todos os requisitos. E muitas vezes, Verônica, não passa, né? Eles passam ali, dá um jeitinho ali. Faz aqueles prolabore. Dá um jeitinho ali, dá um jeitinho aqui e aí vai. Eu sempre observo muito a questão dos consignados para aposentados, que é o público mais vulnerável. É verdade. E às vezes não tem conhecimento de juros, essas coisas, vocês não é têm verdade, noção doutora? as coisas. Né? Vocês não têm noção as coisas que eu pego na prática. E a lei do superendividamento, ela, como eu falei, ela veio e alterou o CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor. E lá no artigo que trata ela traz uma série de obrigações que as instituições financeiras precisam cumprir. Uma delas é a informação devida, que na maioria dos casos não tem. O que é essa informação devida? A informação devida é o seguinte: Bia, você vai fazer esse financiamento aqui, olha, a sua taxa de juros é tanto, você tem tantas parcelas para pagar, o teu financiamento no final vai ser X e o seu orçamento é tanto, você acha que é conveniente você pegar esse empréstimo, Bia? Ninguém pergunta. Mas você isso, acha né? que eles fazem isso? Lógico Nunca que faz. Porque os bancos, as instituições financeiras precisam bater metas. É verdade, por isso que eles ficam ligando e mandando WhatsApp pra gente. Que é prática todo tempo. proibida, tá? Pela Não lei do pode? superendividamento, não. É proibido? É proibido. Mesmo? O ataque, né? A adesão, mensagem de WhatsApp, você quer ver para aposentado. Então, peraí. Nossa, doutora, tá vendo aqui, né? Seu assunto tá polêmico, né? Tem que mandar as pessoas calarem. Então, aquela abordagem, então, até dentro das instituições bancárias, então Proibida. aquilo não pode Não de pode. jeito nenhum. Porque eu já vi várias abordagens para idosos, né? Aposentados ali. A senhora não quer tirar um pouquinho? O senhor não quer, né? Pegar um empréstimo aqui? Tem gente que mal saiu, mal foi, né, estipulado ali o benefício e eles já estão ligando. A minha mãe aconteceu isso. Quando a minha mãe aposentou, ela nem sabia que tinha dado certo a aposentadoria dela e o banco já começou a ligar. Ela me ligou, falou, Taína, mas eles estão me ligando, oferecendo empréstimo. Eu nem sei se saiu minha aposentadoria ainda. É isso mesmo. E eu falei, peraí, vamos verificar. E aí uma colega que estava fazendo a aposentadoria dela, que eu não faço previdenciário, e ela falou, sim, foi, deu certo a aposentadoria dela. Eu falei, pois é, eles já estão ligando, antes? já sabiam. Olha. Né? E aí que entra a questão da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Eles não respeitam a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas realmente não Pois respeita. é. A gente vê isso em vários aspectos, então, se um né? aposentado vai e faz esse empréstimo consignado pelo telefone, porque eu vejo muito que as assinaturas são eletrônicas, né? E depois, se eu quiser recorrer com esse recurso, mas meu pai estava em casa, ficou recebendo essas ligações, aceitou. É um recurso que eu vou ter direito de recorrer dessa forma? Tem, só que aí é uma série de detalhes que a gente, os profissionais, advogados, precisam analisar para ver até onde vai a má-fé e a boa-fé, tanto da instituição financeira quanto do beneficiário, né? Porque eu já tive casos, não, doutora, eu não peguei. Na hora do vamos ver, realmente pegou, o dinheiro caiu na conta, utilizou do dinheiro
E aí é problema, né? Pode ocasionar uma litigância de má-fé aí via processo. Então, o que eu oriento? A sempre fazer uma fase investigativa, direitinho, ver se realmente pegou, se não pegou. Eu já tive clientes que caiu o dinheiro e ele me ligou e falou, doutor, eu não quero dinheiro. Eu falei, então deixa aí na conta, não utiliza. Sim. Isso daí gera uma indenização por danos morais. Você faz a devolução, Aí faz pede a devolução. indenização. Exatamente. Doutor, eu vi que uma das principais causas de endividamento é emprestar o nome ou então ser, às vezes, avalista de crédito de alguém. Isso é verdade ou não? É grande parte, Grande né? parte. A gente orienta a não fazer isso, gente. Emprestar… Meu pai falava que dinheiro, carro e mulher não se empresta pra ninguém. Eu concordo com você. Na outra parte, mas eu concordo, né? Mas aí, por exemplo, chegou aqui, eu tô aqui com o filho, com o pai, com o tio, com o irmão. Olha, eu preciso comprar, você tem que, ser meu avalista ali e tal. Eu também tenho, como avalista da outra pessoa, eu também tenho obrigação de ler um contrato, Com de saber… certeza. Onde que você entra, então? A minha posição como Isso. advogada é na orientação. Né, de ler, porque a gente sabe onde que tá os pontos ali obscuros. Então, a nossa obrigação como advogado é orientar o cliente, tanto o devedor quanto o avalista, a se situar né, no que tá acontecendo. O avalista, ele é responsável tão quanto o devedor. Sim. Sobre o pagamento são solidários, então? Solidários. Às vezes o credor, ele pode até optar em entrar contra o devedor. Ele fala, não, às vezes ele dá uma pesquisada e vê que o devedor não tem bens e o garantidor tem, ele vai pra cima do avalista, o garantidor. E ele pode pegar. E pode pegar, tá? Se tiver certinho o contrato, tudo documentado, devidamente assinado, vida que segue. Gente, não é? Eu acho que assim, a gente tem que pensar 10 vezes. Não, você tem que aprender a falar não é mesmo, doutora? Tem que aprender. E a gente não consegue falar isso não em determinados momentos, não é mesmo? E às vezes você perde a amizade, perde a família. Perde. Eu já vi brigas e brigas de família por conta disso, né? Eu imagino. Eu te emprestei o nome a hora que você precisava e agora tá assim, cartão de crédito, gente. Nossa. Nem fala. Não, nem fala. Você vai falar um pouco disso pra gente. Já a gente vai entrar no intervalo rapidinho. Hoje, terça-feira, nós estamos aqui com a doutora Taína Capelli aqui, falando um pouco sobre endividamento. O papo tá super, super interessante aqui. A gente vai pro intervalo, mas a gente já volta correndo aqui, ó, pra falar mais sobre isso. Um assunto super pertinente aqui pra bancada, né, Verônica? Pois é, eu tô preocupadíssima já com meus Fiquem contratos. ligados. De volta, galera. Papo Calcinha está no ar hoje, terça-feira. Nós estamos aqui com a doutora Taína Capelli, falando um pouco sobre endividamento. O papo tá super interessante. Então, você que tá nos ouvindo aí, ó, fiquem ligados pra vocês saberem da importância aí de ter um jurídico, gente, bem qualificado para te atender nessa hora ali. Porque o barato sai caro. Então, é melhor prevenir. Verônica? Doutora, então, no caso, como que gera esse processo de endividamento? Então, o processo de superendividamento tem que entrar com uma ação judicial, né? É feito toda uma análise, tem que estar, assim, minuciosamente comprovado que está afetando o mínimo existencial da pessoa. Então, a gente junta documentos, né? Todas as despesas que a pessoa tem. E aí, é feito como se fosse uma recuperação judicial, só para o pessoal entender. Não é uma revisional, é como se fosse uma recuperação judicial, porque aí as partes chamam todos os credores ali para uma audiência, né? E aí é feito tipo como se fosse um plano de pagamento. O juiz intermediando ali, o devedor fala as possibilidades de pagamento, às vezes o banco, a instituição financeira, o credor, ele estende aquele prazo para pagamento para caber dentro do orçamento do consumidor e ele consiga cumprir a sua obrigação. Tá? E acontece o seguinte, quando você entra com o processo de superendividamento, não é que daqui a pouco você pode entrar de novo, ele também tem uma restrição. Então, você vai ficar com um período de 2 anos aí sem poder entrar com um novo processo de superendividamento. Mas o que eu sempre oriento o consumidor? O contrato tá ok? Não tem nenhuma venda casada dentro? A taxa de juros tá sendo cumprida exatamente? Tá tudo certinho dentro do contrato? Não, tá tudo certo. Então, é caminho superendividamento. Caso não esteja, o ideal é pedir a análise de um bom profissional que analise aquele contrato, veja onde estão os erros e entre com processo por processo. Porque às vezes aquela análise vai trazer uma redução do valor que está sendo cobrado de forma exorbitante, indevido, e vai resolver a vida da pessoa e não vai ficar com aquela restrição de 2 anos aí
para entrar com o pedido de superendividamento novamente. Doutora, quem tem direito a essa lei do superendividamento? Todo mundo ou Qualquer não? pessoa física. Qualquer pessoa física. Porque então. a jurídica, ela tem que ir pelo caminho da recuperação judicial, falência, outro caminho, né? Então, a pessoa física, ela pode se beneficiar da lei do superendividamento. Então, qualquer pessoa física aí, que está com grande parte do orçamento comprometido aí, com pagamento de dívidas, ele pode... Tem que ficar o detalhe. Tem que estar comprometendo o mínimo legal, o mínimo, a existência... gente. O mínimo existencial da pessoa. Sim. Né? Então, a gente faz um cálculo onde vê os ganhos, as despesas e aquelas dívidas já não estão cabendo mais dentro daquele orçamento. E vai comprometer lá a alimentação, o remédio, né? Para aposentado isso é muito, muito claro, sabe? Porque os bancos vão oferecendo empréstimo e eles vão pegando e tem a lei no INSS que fala que tem um limite. Mas por diversas vezes eu já vi extrapolar esse limite. Eu já vi aposentado que está recebendo R$100. Nossa. Não consegue sobreviver. Não consegue, isso é um absurdo. É desumano uma situação dessa. Né? Então, a gente tem que entrar com as medidas aí para que se restabeleça esse mínimo legal dele, ele tenha dignidade na sua sobrevivência. Então a maneira que eu entro, de qualquer forma, eu preciso de um advogado, de um apoio jurídico para me entrar com essa parte. Com essa ação. Sim, o superendividamento, você precisa estar munido de um advogado para ingressar com o processo. Aí, por exemplo, como que é o passo a passo? Eu tô ouvindo o programa. Realmente, eu extrapolei todos os limites, sejam eles quais forem aí, por qual motivo for, eu procuro você, né? Eu falo, olha, eu tô assim, 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 aí eu levo os documentos para comprovar. E esses documentos seriam documentos pessoal, é um contexto familiar que eu tenho que observar, né? É uma renda familiar ou é uma renda individual? Então, aí precisa ver se a dívida é individual, é X, é da BIA, um exemplo. Então, nós vamos trabalhar em cima dos rendimentos da BIA, das despesas da BIA, né? Pode, né, as responsáveis dos dependentes, dos filhos. Agora, se por exemplo, o marido da BIA é avalista naquela operação. Então, nós trabalhamos aí a questão familiar. Então, é de caso a caso, né? Tem que analisar toda a documentação. O primeiro passo é procurar um profissional qualificado, da sua confiança, para ter o primeiro bate-papo, para o profissional orientar esse consumidor. E assim ele vai solicitando os documentos e vai montando o processo. Então seria um reconhecimento da situação que você veria ali de cara, se conseguiria ou não? A maioria das vezes a gente bate o olho e já consegue ver. Você já sabe então, né? Porque a pessoa também tem que ter boa fé quando vai te procurar. Exatamente. Não é verdade? Com certeza. Então a reunião dos documentos que você já aponta ali, todos os documentos necessários. E a busca da assistência legal, que seria já ali no decorrer do processo. Exatamente. E tem outro detalhe hoje muito importante, que é o pedido da assistência judiciária gratuita, né? Porque tem pessoas, Bia, que tem uma renda superior. Eu tenho uma renda aí de uns 10 mil, 8 mil reais. Só que as despesas, às vezes, ultrapassam aquilo. Mas a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque aí tem custas a pagar, né, as custas iniciais. Isso muitas vezes inviabiliza o processo. E é interessante você falar isso, porque assim, muita gente às vezes não entende as situações. Às vezes uma pessoa tá ali e ganha 10 mil reais, mas só de medicamento ela paga 7. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Então, ela chega e fala assim, eu ganho 10 mil. Às vezes quem tá doutora fala, nossa, ganha 10 mil, não precisa. Não significa que ela não precisa, não é verdade, doutora? Com certeza. Cada caso é um caso. Cada caso é um diferente. caso, né? Eu até entendo a questão do judiciário hoje, porque assim, existe muita malandragem, né? É ruim a gente falar isso, mas existe. O pessoal faz muito rolo e tal, imposto de renda e tudo mais. E aí os bons pagam pelos maus, né? Eu sempre falo isso, a gente tá em reunião às vezes na OAB e eu sempre falo isso. Falo, gente, eu fico indignada com algumas situações que tá devidamente comprovado. Você leva a verdade para dentro do processo, mas aí indefere o pedido da assistência judiciária. É verdade. Né? Então, é tudo um processo muito minucioso, né, de passo a passo para que tudo dê certo. Mas nesse ponto até a importância do advogado entra de novo, né, dessa comprovação de renda, porque vocês sabem, né, como comprovar essa renda diante do judiciário. Exatamente, né? São detalhes. Deixa eu perguntar. O programa é só da Bia, só. Mas eu tô com dívida, minha filha, eu tenho que perguntar.
Taína, no caso assim, por exemplo, na pandemia, eu tenho um apartamento financiado. E na pandemia, eles viviam me oferecendo pra mim não pagar a prestação. Pra prorrogar pra lá, né? Então, essa prorrogação gera juros também, né? Prejudica a pessoa que tá ali prorrogando. E já emendando outra pergunta. Essa nova lei, ela também conta pro cartão de crédito? Porque o cartão de crédito agora tem uma lei lá que você não paga o mínimo, ele já renegocia o cartão automático, não tem uma renegociação assim? Tem, essa questão do cartão é bem interessante. Mas deixa eu te falar a questão da prorrogação das parcelas. Teve bancos que jogou as parcelas lá pra frente e não teve juros. Então, foi de banco para banco, instituição financeira, e foi, né? Mas a maioria, né, elas não ficam no prejuízo. Elas jogam, colocou, por exemplo, daqueles meses da pandemia, colocou para o final do processo, né? Do final do financiamento. E aí tem o juro lá embutido. É a mesma história, é pegar e pedir, né, para um profissional olhar o contrato, verificar se aquela taxa de juros está adequada, se eles estão cumprindo a taxa de juros que consta ali no contrato, porque eu vejo isso. Ali consta, por exemplo, uma taxa de 1,4, e aí no cálculo não dá essa taxa, dá 3 vezes mais. Além de não estar cumprindo o que está no contrato, às vezes está extrapolando o que a taxa média do Bacen determina. Porque o Bacen é o órgão que regula todas as instituições financeiras. Ela tem uma média ali de taxa de juros. E tem que ser seguida ali em regra, já com decisões das cortes superiores em relação a isso. Só que cada caso é um caso. Ontem eu estava estudando essa questão dos julgamentos do Tribunal de Goiás. Né? Existem outros tribunais que é pacificado. É 1,5 acima da taxa média do mercado, a taxa de juro abusiva. O outro fala que é 2. Em Santa Catarina fala que é 10 vezes. Nossa. Então, eu estava estudando em Goiás. Em Goiás, parece que não tá muito assim, é tanto. Cada julgado que eu vejo, um fala que é 1,5, outro fala que é 2, outro fala que é 3. Né? Então, nós, advogados, quando vai atuar num caso desse, tem que tomar cuidado, analisar, estudar, ver qual que é o posicionamento do tribunal para que consiga ter êxito lá naquele processo. E o caso dos financiamentos bancários é isso daí, é analisar, fazer o cálculo certinho para ver se você não está sendo extorquida. Eu acho que assim, em relação ao cartão de crédito, a gente é extorquido de qualquer jeito. Então, você é extorquido consciente. Não é verdade? Mas não feliz o cartão. Mas eu falo assim, no caso de negociação de dívida, realmente é abusivo. Porque o juro do cartão de crédito, ele é abusivo. Não é verdade? Só que a gente tem ciência disso quando entra no cartão de crédito, né? Sim, mas hoje tem uma resolução do Bacen em relação ao cartão de crédito, que foi o que a Verônica falou. Os consumidores têm que tomar cuidado, porque quando ele faz a contratação do cartão de crédito, tem um xizinho lá que eles colocam, porque eles falam assim, mas eles estão parcelando meu cartão e eu não mandei parcelar. É porque você assinalou o bendito do xizinho que autorizou fazer esse parcelamento. Eu não quero mais que faça esse parcelamento. Liga lá na sua operadora do seu cartão e cancela, que fala que você não quer mais esse parcelamento. E aí, o que acontece? Só com a resolução do Bacen, antes eles poderiam parcelar esse cartão de crédito rotativo em 12 vezes. Nossa, em 24 meses, 36 meses. E aí, o juro era uma pancada. E agora, a resolução do Bacen, ela limitou isso daí. Tá? Então, tem uma limitação, não pode mais extrapolar isso daí. Então, deu um fôlego aí para os consumidores. Então, o que eu falo sempre, gente? Fica atenta nessas resoluções do Bacen, porque o Bacen tá ali para ajudar o consumidor, a não deixar ele no escuro. Gente, muito interessante, né? Muita informação. Acho que eu vou carregar a doutora comigo. Eu tô precisando dela nesses últimos dias aí. Aí você vai ficar comigo uns 5 meses aí. Olha lá se não é pro resto da vida, viu, galera? Pelo menos a casa, não, amiga. Depois mais 30 anos. Acho que eu vou construir alguma coisinha lá pra ela lá no fundo. Ela fica me acompanhando. Vai ser mais fácil. Agora sim, gente, os empréstimos bancários... Não, peraí que você vai falar pra mim. Calma. Esse aí eu vou filmar, minha filha, que eu vou guardar de carteirinha. Galera, fiquem ligados que a gente já volta com muito mais informações pra vocês. O Papo Calcinha está no ar. Hoje, terça-feira, nós estamos aqui com a doutora Taína Capelli, falando um pouco sobre endividamento. Ai, meu Deus do céu, gente, chega, respiro fundo. Dá aí. Até uma porque canseira de falar. Nossa, não sei se é vergonha, canseiro, ou eu tenho que correr atrás dela aqui, desde a hora que ela sair desse programa aqui, pra falar um pouco sobre isso. Nós começamos a falar aqui dos financiamentos.
Sim. E eu quero que você me conte um pouco dessas revisões contratuais. Eu sei que há uns 5, 6 anos atrás teve muita revisão contratual em relação ao financiamento de veículo. Eu não sei se ainda acontece muito. Dívida rural, financiamento de casa, de imóveis. Conta um pouco para mim como é que é, doutora. As dos veículos, o que aconteceu? Teve muito abuso, né, na parte da advocacia, Bia, em relação aos pedidos, né? Então, a gente tem as decisões aí da Suprema Corte, do STJ, que vem com a súmula, simulando o que é descumprimento contratual, o que é o juro abusivo e tudo mais, né? Então, o que eu falo? Tenha muito cuidado em relação a você pedir uma liminar e orientar o seu cliente a parar de pagar a parcela do carro. O problema, muitas vezes eu vi, estava aí, porque daí o cliente parava de pagar e o que acontecia? Dava busca e apreensão no veículo. É verdade. Né? Então, o caminho não é por aí. É fazer uma análise minuciosa do contrato, ver se aquele contrato está sendo cumprido devidamente, se não tem venda casada, se tem taxa abusiva. E assim, é o que tem. É o que tem. Né? Então, há muitos caminhos ali da revisional do veículo que deixa o consumidor tranquilo em relação à sua revisão e vai conseguir dar um fôlego para ele. Muitas vezes reduz o valor da parcela. Às vezes o contrato está quitado e muitas vezes eles não sabem porque está pagando aquele juro exorbitante. Nossa. Né? Então, já tive muitos casos. O financiamento de 60 meses e você vai aplicar o cálculo da quitação do contrato na parcela 40. Né? Então, aí cabe repetição de indébito. Muitas vezes cabe em dobro essa repetição de indébito. Então, é caso a caso, né? Porque é o que eu tô falando. Existem as decisões dos tribunais que a gente tem que cumpri-las. Então, a partir de 2021, cabe a repetição de débito em dobro. Então, o contrato daquela data para lá. Então, tudo tem que ser analisado direitinho para que não haja nenhum erro, né? E, doutora, é totalmente procedente? Não. A gente não pode garantir total procedência para o cliente. Porque é o juiz que decide. É o tribunal que vai rever aquela decisão. Mas, em 99% dos casos, são êxitos. Desde que trabalhe da forma correta. A gente fala, você falando assim desses endividamentos, assim, é muito importante a presença do advogado nessa parte de revisão de contrato, né? Porque a gente não entende. E às vezes você tem vários direitos ali, você não sabe desses direitos que você tem, não é mesmo? Com certeza. E do financiamento do veículo, gente, é bater o olho e a gente consegue enxergar. É mesmo? Bater. Falar aqui, é só, de cara. Seja por financiadoras bancárias, particulares, qualquer uma. É bater, porque a lei do superendividamento que traz as modificações no CDC, ela inclusive traz isso, que a informação tem que estar clara para o consumidor. Não tem que estar entre linhas. Mas aí eu ainda pego o contrato de financiamento que está entre linhas, que não está claro, o cliente não entende qual que é aquela taxa de juro, né? Então, isso são punições, vai indo para dentro do processo que favorece o consumidor aí no seu direito. Na verdade, a gente quer tanto comprar que você não observa que você paga 2 carros num só. Não observa Não é verdade? Geralmente são 2 por 1, né? Muitas vezes, né? E não só de carro, mas de outros financiamentos também. Então, aí vamos falar da casa. É um financiamento de casa, por exemplo. A Verônica falou que financiou o apartamento dela. Eu fiz um consórcio de um apartamento. Então, qual que seria a forma mais viável ali? Porque, às vezes, você quer comprar, você tem a condição de dar uma entrada, mas você não tem todo o dinheiro. Então, ou seja, você vai cair de qualquer forma num financiamento independente. Porque senão você não vai ter sua casa, seu imóvel, enfim. Então, qual que é a melhor forma, doutora? Eu pegar primeiro, manda para mim a instituição bancária, instituição financeira, manda para mim o contrato. Eu levo para você, você olha o contrato. E aí, sim, eu vou procurar novamente a instituição ou não? Como é que funciona? Você vai comigo até a instituição? De maneira alguma, Bia, a gente incentiva a inadimplência das pessoas. Claro. De maneira alguma. Mas o que acontece? Todos os contratos de financiamento são contratos de adesão. Eles vêm prontos, você não tem que discutir aquilo ali. Ou você aceita ou você não aceita. Ou você não fica com o seu imóvel. Você entendeu? Então, o meu contrato de financiamento da minha casa, eu olhei a taxa e eu falei, nossa, a taxa ficou bacana mesmo. E fui olhar a taxa que estava no Bacen. E estava abaixo do que o Bacen estava determinando. Eu falei, nossa, bacana, foi bom o negócio. Quando eu fui fazer o cálculo, rapaz, eu tô pagando R$1.000 a mais na parcela da minha casa. Ah, não. Você entendeu? Então, assim, por quê? Porque tá tudo embutido ali dentro. Só quem vai conseguir enxergar isso daí é fazendo o cálculo.
né? Mas na hora dali, não adianta você levar eu ali com você. Eles vão falar, Bia, você quer o financiamento? É esse aqui, se não quiser, pode Então, levar até o Papa lá. Eles não vão fazer um contrato personalizado. Não. Existem detalhes de vendas casadas, por exemplo, um seguro, um registro de taxa ou uma abertura de cadastro. Faz um consórcio que você ganha o financiamento aqui. Isso é proibido também, tá? Mesmo? Tá proibido também pela lei de superendividamento que alterou o CDC. O oferecimento de brindes, de prêmios, né? De falar, faz o que você vai concorrer a um carro. Isso é proibido. E é o que a gente vê. Sim. Né? Outra coisa que é proibida também é feche hoje que a taxa é só hoje. Aquela impulsividade. Não. A lei fala que o cliente tem 2 dias para pensar. Pra analisar se cabe no orçamento dele, se não cabe. Mas é uma pressão em cima da gente. Totalmente, não é? totalmente. Quando eu oriento, né? Quando acontece isso, printa, grava, sabe? Pra ter prova daquela pressão que a instituição tá fazendo sobre o cliente. Né? Agora, infelizmente, são contratos de adesões. É muito difícil a gente conseguir. Às vezes você consegue alterar uma taxa, alguma coisinha ali, mas é muito difícil na hora ali você conseguir ficar o contrato bonitinho do jeito que tem que Mas depois eu posso pedir uma revisional, então? Pode. O consumidor ele tem até 10 anos para pedir a revisão do seu contrato. É assim, de acordo com a sua vivência do dia a dia. Você tem êxito nessas revisões ou não? Temos bastante êxito nessas questões. É o que eu tô falando. Tudo depende da questão investigativa que a gente faz, do documento. Porque o cliente chega lá e fala, não, mas não foi assim. Aí você vai analisar na prática. Tá tudo lá. É diferente. Então né? você tem que ver os documentos. E aí quando fica na dúvida, mas eu quero entrar. Eu falo, então tá bom. Eu, como precavida que sou, eu falo, então vamos fazer uma declaração aqui, que você foi devidamente orientado e tem esses erros aqui, tal, e você Porque tá você ciente. sabe que às vezes não vai ter um retorno que ele quer, né? Exatamente. Então, o advogado também tem que, né? A gente tá sempre ali com curso, se orientando na questões éticas que a gente tem que ter. Então, a gente orienta. Não, eu quero. Porque tem contrato, Bia, que tá certo, que não tem o que fazer. Não tem jeito, Não né? tem o que fazer. Tá devidamente. Aqui a taxa de juros tá certinha, a data do pagamento, o tanto de prestações, a quantidade de prestações que tem que tá tudo. Senão não tem o que fazer no seu contrato. É verdade. Uma última pergunta aqui antes da gente encerrar. Quais as dívidas que são excluídas desse plano de repactuação do superendividamento? Eu vi que imposto não tá incluído ali. Eu tenho que pagar de qualquer jeito. Mas isso aí, né? Não tem jeito, não, gente. Imposto, gente, não tem jeito. Isso aí. Esse não sai mesmo. Não, isso aí você tem que procurar lá um refis, a hora que sai. Pagou não, eu tô ali atrás das grades, não né? tem jeito. Não, preso não vai, né? Sei não, amigo, já vi gente, hein? Depende do imposto. Mas eu vi que pensão alimentícia também não tem. Pensão alimentícia também não entra. Né? Seriam mais dívidas com instituições bancárias, ou a dívida. Financiamento, ou a dívida particular com algum outro credor, né? Então, essas de pensão alimentícia, impostos, aí estão fora. Sim. Então faz para mim agora, doutora, uma conclusão. Na verdade, dá um conselho para quem está nos ouvindo aí. Para não se endividar. Para não se endividar. Ou se endividar para prestar atenção, né? E se tiver endividado, o que ele pode fazer para entrar nessa lei do superendividamento? Gente, o conselho que a gente dá é que quando for fazer o seu financiamento, está precisando de fazer o financiamento, analisa direitinho, pede orientação, apesar de não ter muita modificação, mas pede orientação de um profissional para acompanhar, né, para ver se o que tá ali, se tá certo, se não tá. E analisa se cabe dentro do seu orçamento. Porque o pessoal a maioria da vez vai e aquela bola de neve, vai pegando um para pagar outro. Renegociação de dívida. Muito cuidado com renegociação de dívida. Você paga o dobro. Porque você paga o triplo daquela dívida. Então, às vezes, não é viável você ir lá. Gente, eu vou falar um negócio, gerente de banco não é seu amigo. Ele é funcionário do banco. Ele tá ali preservando. Ele quer bater meta. Então, presta atenção nessa parte aí de renegociação de dívidas para você não se afundar mais. Porque às vezes você acha que tá resolvendo um problema e tá arrumando outro problema, né? Então verifica se cabe dentro do orçamento, se tá tudo certo, né? Se vai conseguir cumprir aquilo ali. Caso analisei tudo e tá tudo ali, não tá cabendo mais dentro do meu orçamento,
É caso de procurar um advogado para entrar com o processo de superendividamento? Procure. É caso de revisar o contrato? Procure. Mas não fique no escuro. Procure seus direitos. Nossa, antes da gente terminar o programa aqui, fala pra mim um pouco, doutora, sobre o golpe Pix, que tá muito comum aí hoje em dia. Nossa, A gente gente. tá protegido pelo banco? Olha, o golpe Pix, a grande maioria das vezes, é falha na prestação de serviço do banco. E o banco é responsável por indenizar e ressarcir esse cliente lesado, tá? Mas, gente, fica atento, pelo amor de Deus. Não é possível, que eu já vi cada uma que não tem lógica. Ah, mas o gerente entrou em contato comigo, doutor. Você não sabe se é o gerente. E outro detalhe é se atentar quando passa uma chave Pix, verificar se aquela chave Pix é do banco. Ah, é pra passar o dinheiro pro banco. Eu vejo isso, né? Não, eles me ligaram e falaram que a minha conta foi invadida e eu tenho que tirar o dinheiro da minha conta e passar pro banco. Então, verifica se aquela chave Pix é do banco. Não, geralmente é pessoa física. E aí, o que é, gente? É bandido. É golpe. É golpe. Né? Mas nesses casos há falha, muitas vezes há falha na prestação de serviço e a instituição financeira ela é responsável. Por quê? Porque é dever dela, dentro das resoluções do Bacen, observar a atitude do cliente. Tem clientes que não têm costume de passar valores de Pix alto. Ah, então ela tem que se atentar Ela a tem que isso. se atentar a isso. Está na Aham. resolução do Bacen. Então, por exemplo, você tem mania de passar um Pix de R$100, R$200. Aí, de repente, você passa um Pix de R$5.000. Eles ligam, né? Eles têm que intervir. Ô, Verônica, a gente Tá verificou tudo aqui, bem. tá tudo certo. Você entendeu? Então, é aí que tá a responsabilidade. Existem a falha na prestação de serviço do banco por conta da resolução do Bacen. A questão do Pix também, existe a questão da LGPD. Tudo tá envolvido. Lembra quando eu vim falar da LGPD? Lembro, tudo Gente, tá tudo tá envolvido. envolvido. Porque os golpistas, eles ligam e te dá todos os seus dados. Seu CPF, seu nome. Eles falam primeiro que a gente. Primeiro, exatamente. Não é Então, da verdade? onde que eles tiraram isso? Eles tiraram de algum vazamento de dados. É né? verdade. E muitas vezes é falha do banco. Olha aí, gente, é muito interessante você falar isso, que muita gente não, né? Ele acha que ele não tem esse direito de procurar a instituição Demais. bancária, né? É, aí então, fica no tem prejuízo. o dinheiro, não precisa, tem o direito, não precisa ficar no prejuízo. Tem que procurar os seus direitos, né? Aham. E aí, hoje tem outro procedimento do Bacen, que é o MED, que você tem que fazer. Né? Que é um procedimento especial de devolução, é um mecanismo especial de devolução, o MED. Ocorreu a fraude, o golpe, você aciona o banco, fala que você quer registrar o MED, aí eles vão fazer uma série de perguntas e muitas vezes eles vão exigir um boletim de ocorrência. Você não vai dar tempo de você fazer um boletim de ocorrência, né? Até você fazer um boletim de ocorrência, sim. o dinheiro já foi. E aí, isso também gera falha na prestação de serviço. Mas tem que fazer o passo a passo. O que aí ordena a minha restituição de qualquer forma dos valores. Sim, a restituição, até muitas vezes uma indenização por danos morais, dependendo da fraude. Gente, você é danada. Um beijo pra você. Ah, eu não eu vou que emendar porque eu agradeço. quero que você volte. Combinado? Combinadíssimo. Doutora, um grande beijo. Obrigada pela participação. Um abraço, Ótima, beijo, um Cris. beijo pra todo galera. mundo.